Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Espero que todos estejam bem e que a gente possa fazer uma boa reflexão na noite de hoje. A reflexão, o nosso tema será o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a perfeição. Sede perfeitos. E a frase que está em São Mateus capítulo 5 é a seguinte: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então aqui a gente podia já se complicar só na primeira parte, né, que diz sede perfeito. E aí quando ele coloca ainda, acrescenta, sede perfeitos assim como o vosso Pai Celestial é perfeito, as coisas ficam mais difíceis. Aqui é claro que não se espera, né, Jesus não falou para os seus discípulos, os da época e também os futuros, que ele já esperava que tivesse, né, os cristãos que seguem as suas orientações, tentam seguir o seu caminho pela seara do bem, que ele não esperava que a gente chegasse à perfeição divina, mas que a gente buscasse sempre fazer o melhor para que se aproximasse dela. Ele viveu a vida baseada a sua vida foi baseada em nos mostrar através do exemplo o que um filho de Deus, né, deve fazer para buscar a perfeição divina. E basta a gente seguir o seu exemplo. É claro que não é fácil, né, não é simples, mas a gente precisa ter um norte sempre, né, e Jesus sempre foi o nosso norte. E a gente, como espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, temos como objetivo a evolução, a nossa reencarnação, todas as nossas vivências, né, todas as nossas experiências, todas as vidas que tivemos e que teremos ainda, eles nos levam para um único objetivo, o mesmo, que é chegarmos à perfeição. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que tendemos à perfeição e é através da reencarnação que a gente evolui para chegar a isso. Então, se a nossa tendência é chegarmos à perfeição, a gente precisa encontrar um jeito de nos aproximarmos, né, e avançarmos, sempre evoluirmos, sempre nos melhorarmos. E a forma de a gente fazer isso é dando o nosso máximo sempre. Quando na área da educação, né, quando a gente fala do que é um estudante, o que é um aluno nota 10, muitas vezes se confundem essa questão de ser um aluno nota 10 com uma nota 10 dada em uma prova, ou em um trabalho, ou lá no boletim, no final do ano. Mas, porque o que realmente define um aluno nota 10 é aquele que deu o seu máximo, é aquele que se esforçou ao máximo, que deu tudo de si. E às vezes a nota numérica não reflete o seu esforço. Então, em muitos dos casos, uma nota numérica 8 é o 10 daquele aluno. Uma nota numérica, às vezes 10, é só um 5 de um outro aluno. Porque esse aluno ele tinha uma capacidade maior e não deu o seu máximo. Mas aquele outro que tirou a nota mais baixa, mas deu o seu máximo, aquele é o que a gente olha e diz, não, esse aqui ele buscou dar o seu máximo, ele buscou chegar à sua perfeição
no limite que ela se apresentava. Então, quando a gente fala de sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, a ideia é a gente ser perfeito naquilo que a gente se propõe a fazer. É a gente dar o máximo, dar o nosso melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Tentar atingir a perfeição em determinados pontos, em determinadas atividades, em determinados momentos da nossa vida, da nossa existência. Se eu me proponho a exercer uma profissão, sede perfeitos naquela profissão. Dê o seu máximo, faça o seu melhor, busque a perfeição. Se em um determinado momento da minha vida eu sou um marido ou sou uma esposa, dê o máximo, tente chegar à perfeição, busque essa perfeição nessa atividade, nessa situação. Quando a gente se torna pai e mãe, sede perfeitos como pai e como mãe. Busque atingir essa perfeição, busque atingir a essa condição. Dê o seu máximo, dê tudo de si. Realmente valorize a oportunidade. Realmente faça valer a chance que a experiência que Deus está te colocando. E é assim que a gente vai buscando atingir a perfeição, buscando melhoria. E aí quando a gente fala sobre o que consiste a perfeição, Jesus, com a frase em Mateus, diz o seguinte, que amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem é em que consiste a perfeição. E esses três elementos aqui a gente pode analisar, separadamente. O primeiro é amar os inimigos. E aí a gente volta a falar um pouquinho sobre o que é o amor. Essa busca constante que a gente tem, com essa palavra que muitas vezes a gente não consegue compreender, porque Jesus fala sobre um amor de Deus, que ele é sublime, e ele é um amor incondicional, um amor imortal, um amor eterno pela sua criação. E aí, como a gente não consegue traduzir, as diversas nuances e diferenças que a gente tem de sentimentos, a gente acaba chamando tudo de amor, E aí chama o amor da mãe, o amor da esposa, o amor da filha e o amor da irmã, tudo como a mesma palavra, A gente usa a mesma palavra, a palavra amor. E aí muitas vezes a gente banaliza dizendo que ama aquela roupa, ama aquela música e acaba banalizando a palavra, E aí ele fala sobre amar o inimigo. Chegar à perfeição é amar o inimigo, ou seja, atingir o grau máximo daquilo que a gente se propõe a fazer, que é amar a todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar aqueles que são próximos de nós como família, amigos, e amar também os desconhecidos, aqueles a quem a gente pratica a caridade, busca auxiliar, busca atender, busca ajudar, para que a gente possa se melhorar, mas aí também chegar ao ponto do sede perfeitos, do amor, que é amar o seu inimigo, ou seja, amar todas, utilizar o amor para todas as oportunidades que temos
de convivência, inclusive para aquele que se considera ou que nós consideramos como inimigo, né? Então, como a gente não tem uma outra palavra para utilizar, né? Mesmo que a gente não consiga amar da mesma forma, né? A nossa mãe e o nosso inimigo, é que a gente precise se aproximar desse sentimento, para que aí a gente consiga evoluir e buscar a perfeição. Palavras diferentes, claro que a gente não consegue ter o mesmo afeto, né? O contato e com pessoas que são nossos desafetos, mas que a gente busque sempre se aproximar da perfeição, se aproximar da evolução, de se melhorar, né? Buscar amar o inimigo também, né? Se eu me proponho a ser um ser que ama, que eu busque a perfeição nisso, amando inclusive os inimigos. Outro elemento que ele coloca sobre no que consiste a perfeição é fazer o bem àquele que nos odeiam. Então, essa vem daquela famosa frase, fazer o bem sem olhar a quem, né? Que é a máxima da caridade. Fazer o bem sem esperar nada em troca, fazer o bem sem olhar para quem eu estou fazendo. Não importa se é uma boa pessoa ou não é uma boa pessoa, se eu considero ou não considero ser uma boa pessoa, né? Se ela é dentro dos meus critérios ou não. É fazer o bem sem olhar a quem. É a partir do momento de eu me propor a fazer o bem, que eu o faça. Se eu me proponho a praticar a caridade, que eu pratique a caridade, que eu busque aperfeiçoar essa prática, que eu busque ser perfeito na minha prática da caridade, né? Fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem inclusive àqueles que não gostam de você, aqueles que te odeiam, né? Buscar auxiliar qualquer pessoa, né? Assim como o samaritano, né? Da parábola, né? Ele não olhou para quem, ele não olhou as vestimentas, né? Não tinha vestimentas, ele não se importou com quem era aquele que precisava de ajuda na beira da estrada. Ele foi lá e ajudou, né? Sem se perguntar, sem se preocupar, sem alarmar ninguém, né? Sem dizer para ninguém que ele estava ajudando e sem se preocupar em quem era a pessoa que ele estava ajudando. Buscar a perfeição em todas as nossas ações, inclusive na prática da caridade. E orar por aqueles que nos perseguem. Mais uma vez, a gente costuma, né, fazer a nossa prece muitas vezes de agradecimento, né? A gente costuma fazer a nossa prece muitas vezes de pedido de ajuda, né? Pedido por uma situação de dificuldade, por uma doença, às vezes até para outra pessoa, né? A prece, a energia emanada, né, para o bem de outro. E aí, às vezes a gente esquece que podemos buscar atingir a melhor, né, a nossa melhor versão, né, da prece, né? A gente buscar atingir a perfeição nesse momento da prece, que é fazer o nosso pedido de ajuda, agradecer sempre pelo dom da vida, mas também de pedir e lançar essa energia, essa oração àqueles que são nossos desafetos, né? E aí a gente fala da vida material, né? Das pessoas que às vezes a gente não consegue se entender, né? Que a gente busca, às vezes não busca tanto ter uma boa relação, mas também a gente precisa voltar para os nossos obsessores, né? Inimigos do passado, inimigos, desafetos do passado, que por alguma razão,
né, partindo de erros nossos ou de erros deles, ou às vezes de erros de ambas as partes, acabam se tornando, né, inimigos nossos, né, vingadores de algo que a gente tenha feito, né, e acabam atrasando a sua própria evolução por conta dessa raiva, desse ódio, né, desse sentimento de vingança. E se a gente busca através da prece, né, e através do amor de Deus, né, atingirmos a perfeição, buscarmos a perfeição, no momento da prece, né, fazer a prece para o seu inimigo, ela vai ao encontro do que a gente está falando, né, buscar atingir a perfeição em todos os âmbitos da nossa vida, né, e buscando fazer o que Jesus faria naquela situação. Então, buscar atingir a perfeição, afastar de sentimentos orgulhosos e egoístas, que são os piores sentimentos que a gente traz no nosso coração, acaba nos, né, buscando se afastar disso, a gente se aproxima de desenvolver algumas virtudes, né? E aqui ele traz algumas virtudes, como a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento, né? Ou seja, a benevolência, né, que é a vontade de fazer algo, né, a vontade de fazer o bem para alguém, a indulgência, que é a disposição para perdoar alguém, a abnegação, que é a renúncia, né, em favor de alguém, renunciar às suas coisas, né, deixar o pensamento egoísta em favor de alguém, e o devotamento, ou seja, a dedicação a alguém, né? Todos esses sentimentos aqui são sentimentos, todas essas virtudes, elas partem de sentimentos que são contrários ao egoísmo e ao orgulho, né? São pensamentos que nos aproximam de desenvolver virtudes, ou seja, pensamentos que nos levam a buscar a perfeição que Jesus tentou nos mostrar, né? Todos esses sentimentos nos aproximam mais da perfeição que Deus espera de nós. Nos aproxima do que a gente diz que é o amor, né? O amor que Jesus nos ensinou, o amor de Deus. Espero que a reflexão tenha sido agradável a todos, que possam levar alguma mensagem do que eu falei para a vida de vocês, e até a semana que vem.